presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, extinguiu ontem a comissão que analisa a reforma tributária. Nas redes sociais, Lira afirmou que o objetivo de sustar a comissão é preservar a tramitação da reforma tributária com segurança jurídica. Ele também destacou que vai ser feito um modelo de tramitação eficiente para que seja possível aprovar a reforma no prazo mais rápido. E vamos ampliar o assunto com ele, o Glauber Silveira. Boa tarde aí, Glauber, já está aqui conosco. O que muda a partir de agora e quais são os impactos para o agro que você traz para a gente? Seja bem-vindo. Obrigado, Priscila. É interessante, né? Como você disse, isso eu conversei com parlamentares, conversei com assessores, consultores e realmente estava aquele tumulto ontem, né? Todo mundo querendo entender se realmente extinguia o relatório ou não. Inclusive o próprio presidente da comissão, Roberto Rocha, ele diz que vai manter, está se propondo a manter, e colocou inclusive um cronograma. Por outro lado, você tem o Câmara que puxa isso para o plenário, e aí fica essa história, extinguiu, era uma comissão mista, é claro que o objetivo dessa comissão é porque a gente tem duas PECs, importante lembrar, nós temos uma PEC 45, que está na Câmara, e temos uma PEC 110, que também trata do mesmo assunto, da reforma tributária, que está no Senado, e tem mais o projeto de lei mandado pelo governo. Então, o objetivo dessa comissão mista era realmente consolidar isso. Então, ficou 2 anos, na verdade, o relator Aguinaldo ficou 2 anos trabalhando sobre essas PECs, mas o que a gente notou e o que se viu através dos relatórios, inclusive dos próprios analistas, dos advogados, tributaristas, é que o que se manteve mesmo foi muito da PEC 45, o que é muito ruim para o agro. Então, há de se dizer que ele é ruim para o agro e eu vou explicar daqui a pouquinho. Primeiro, eu quero concluir falando dessa questão, como é que fica. Então, o deputado, o presidente da Câmara, no caso, Arthur Lira, chamou essa PEC, ele, inclusive, houve ontem, inclusive, um documento em que ele chama essa PEC evoca, no caso, ela para a Câmara, onde é claro que ele pode colocar um novo relator, onde ele pode simplesmente colocar a votação, mas para colocar em votação ele precisaria de 300 e outros votos, que não é fácil. Existem também aquelas pessoas que dizem que o presidente da Câmara, ele fez tudo isso, que seria um jogo de cena para poder tirar toda a atenção no caso da CPI, no caso da Covid, que por causa que estava muito forte, muito pesado, precisa se criar fatos novos. Como ele é um aliado do presidente Bolsonaro, ele teoricamente fez isso. Então há de se ver. Então tem vários assuntos. Outra vertente está dizendo que, no caso, a PEC, no caso o relatório do deputado Aguinaldo, que tem muita influência no caso do ex-presidente da Câmara, no caso Rodrigo Maia, e que daí, no caso, não respeitou, por exemplo, não teve consolidação nenhuma da PEC 110, não conversou com o governo, então ela é praticamente uma PEC muito ruim. Então, ou seja, o que é que vai virar disso tudo, a gente vai ver agora nos próximos episódios, mas, de uma certa forma, a PEC 45 ela não foi extinta, extinguiu foi a comissão, então agora é saber o que vai acontecer e como é que fica, no caso, com a PEC 110, porque o objetivo era realmente você unir isso tudo e ter um acordo. Então, agora tudo depende de acordo também no Congresso Nacional. Agora vamos ao que interessa para o agronegócio brasileiro. Eu conversei com o Renato Colchão da CNA e também com o doutor Eduardo, que é o consultor do IPA, Instituto Pensar Agropecuária, e eles colocaram assim, bastante preocupação com relação ao que aconteceu com a PEC, né, que ficou muito da PEC 45, e a PEC 45 ela não é boa para o agronegócio brasileiro. A PEC 110 ela é muito mais flexível. Por quê? Porque a PEC 45 ela não permite você ter alíquotas diferentes. Então, como a gente sempre teve no agronegócio brasileiro, que a gente sabe que é uma agricultura que depende, a pecuária, depende de sol, chuva, tem bastante riscos, então você tem que ter alíquotas diferenciadas, mas se falando do custo Brasil, está muito diferente. Você tem uma indústria, por exemplo, na beira de um porto, lá em São Paulo, e você ter, por exemplo, uma produção no interior da Bahia, no interior do Mato Grosso, no interior do Maranhão, e assim por diante. Então é diferente, precisaria de alíquotas diferentes. E isso, no caso, a PEC 45, que foi nesse relatório, foi mantido quase que na sua integralidade. Por isso a pergunta, poxa, 2 anos para manter a PEC 45 e não ter a mistura, não ter a conjunção de estudo? Por quê? Todo esse tempo. Outra coisa é a questão da restituição. Não se colocou lá prazos para restituição. Por exemplo, você, como lá está criando o IBS, né, que é o Imposto Único, extinguindo alguns impostos,
e PIS, COFINS e assim por diante, ISS, e colocando, no caso, um único imposto que seria de 25%. Por mais que está colocando que seria 12 anos para entrar esse imposto. Agora eu pergunto para você, produtor que nos assiste, você tem hoje a capacidade de pagar 25% sobre a sua produção? Que impacto teria isso? Realmente é um impacto muito grande para a produção. Sem falar no pequeno produtor. Para você poder restituir aquilo, você pagou o imposto quando você comprou os insumos. Quando você vende, está dizendo que você poderia, no caso, se ressarcir daquele imposto pago. Agora, a maior parte dos comércios no Brasil, principalmente aqueles que vendem para o pequeno produtor, eles são do Simples Nacional. Nesse caso, não teria restituição. Então, veja bem que loucura que seria isso. Então, todo esse imbróglio. Então, realmente prejudicaria muito, principalmente a pequena e média produção. Então, eu vou lá, compro uma enxada, ou compro, por exemplo, alguns quilos de adubo, eu não tenho como me ressarcir desse imposto. Então, essa seria uma das grandes preocupações e aonde, no caso, também o agronegócio brasileiro tem pedido muito, que é importante você tratar de forma diferente os desiguais. Você não pode tratar todo mundo de forma igual, porque é diferente em algumas culturas, você tem maior dificuldade, o pequeno produtor tem maior dificuldade. Sem falar, Priscila, que olha o absurdo, se eu tenho um imposto a restituir, eu tenho que ter a garantia, eu tenho que comprovar para o governo que a pessoa que comprou de mim, ela recolheu o imposto. Ou seja, eu tenho que cuidar da minha contabilidade e cuidar da contabilidade também de quem comprou a minha produção. Isso é absurdo. Quando se fala do pequeno produtor, aquela pessoa que vende na feira, ou que vende, por exemplo, o Ceasa, ou vende para não sei quem, essa pessoa teria muita dificuldade. Então, realmente, o agronegócio está bastante preocupado com isso. Eu falei, a Biov, a ProSoja, CNA, todos eles estão muito preocupados, tanto que tem uma reunião. Hoje à tarde vai acontecer uma reunião das entidades para fazer sugestões, pelo menos ao relatório. Se esse relatório continuar, se ele foi chamado e se vai se manter aquilo que está no relatório que vai para o Congresso, que vai lá para a Câmara, então que pelo menos, inclusive o presidente pode colocar um novo relator, pode colocar outra pessoa para continuar trabalhando nesse processo, é que tenha sugestões do agronegócio corrigindo essas falhas que são bastante complicadas, porque uma coisa eu posso garantir, Priscila, o agro não suporta pagar 25% de tributo, carga tributária sobre a sua produção. Quem vai pagar é o produtor, quem vai sofrer é o consumidor, então realmente precisa consertar isso. Então por isso tem muita fala que era preciso fatiar essa reforma tributária, porque ela está impactando muita gente, está impactando muita coisa diferente. Então é preciso fazer uma reforma tributária fatiada, e não como essa, de uma forma ou outra, vem abruptamente mudando a vida de todos os brasileiros. Então, de uma certa forma de resumo, é isso. O que tem por aí, o que foi apresentado, não é positivo para o agro, apesar de eu ter conversado também com algumas outras pessoas que também são ligadas ao agro, que dizem que não, que foi bom e que tem algumas coisas para consertar, mas que é bom. Mas a CNA, o IPA, a maior parte das entidades do IPA não concordam e dizem que ela é bastante prejudicial, como está aí. Certo, Glauber, são muitos os entraves que recaem aí em cima do produtor rural, principalmente os pequenos produtores, e 25% de tributação realmente não dá. Obrigada aí pela sua participação, te desejo uma ótima tarde e até a próxima, tá, Glauber?